Eu estava há uns 5 minutos aqui falando com a câmera e eu esqueci de colocar pra gravar. Olha só que coisa legal. Mas enfim, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e eu já começo fazendo um pedido pra vocês. Parem de me indicar série de terror. Por favor, vamos fazer um pacto aqui entre a gente. Não indiquem série de terror, gente. Eu tenho medo, não faz isso comigo, porque vocês me maltratam. Já pensou eu cagando de medo aqui no vídeo? Não vai ficar muito legal. Mas dessa vez eu vou relevar porque não foi tão terror assim. A série sorteada foi Scream e ela é média, assim. Ela é baseada num filme de terror, mas pelo menos nesse primeiro episódio não foi tão terror assim. Foi mais um assassinato, um negócio assim, meio suspense, mas terror mesmo, ainda não apareceu nesse primeiro episódio. E a série é exatamente isso, é baseada na saga de filmes que teve, chamada Pânico, que em inglês se chama Scream, né, em português do Brasil, que foi traduzido pra Pânico. E eu acho que tiveram 5 filmes, se eu não estiver errado. E alguns desses filmes, ou todos, não sei, a Courtney Cox apareceu, que é a Mônica lá de Friends, ela fez esses filmes e tudo mais. Então, assim, é um filme mundialmente conhecido, tem até uma paródia chamada Todo Mundo em Pânico, que é um filme de comédia que faz sátira com as coisas que acontecem no filme de terror de verdade. Mas a série, ela se baseia nos filmes de terror, tá? A série é de terror e é baseada nos filmes de terror. E eu não lembro muito bem o que acontece, eu não sei nem se eu já assisti esses filmes, ou pelo menos um deles talvez já tenha assistido. Mas eu lembro que era um cara usando uma máscara, aquela famosa máscara do Pânico, e mata as pessoas. Porque, não sei se era um bullying que ele sofria, se ele tava se vingando, não sei muito bem o porquê. E na série, no primeiro episódio, uma menina lá, uma estudante da escola é morta, dentro da casa dela, e aparece um cara com máscara. E aí o boato começa a espalhar de que ela morreu e tal, que ela foi assassinada, brutalmente assassinada, e ninguém sabe quem foi. E as pessoas começam a especular que é a volta de um assassino que atuou há 20 anos antes daquele acontecimento, e que também matou vários estudantes que usavam uma máscara, e que, na época, os boatos diziam que ele foi morto. Só que nem todo mundo acredita nisso e estão especulando que é ele que tá voltando pra matar as pessoas de novo e tudo mais. Então é basicamente isso, a história do primeiro episódio. Não sei se essa história se estende a temporada inteira ou todas as temporadas que tem, não sei, mas é assim que começa o primeiro episódio. E a máscara que ele usa não é igual ao do filme do Pânico, é uma máscara até um pouco mais assustadora, eu diria. Mas eu vi que tem uma temporada que ele, não sei se é o mesmo assassino, mas tem uma temporada que a máscara do filme iria aparecer. Não sei se no mesmo assassino, não sei se outro, não sei se só ia aparecer momentaneamente ou se ia ficar definitivo, não sei. Também fiquei em dúvida se esse caso do assassinato de 20 anos atrás é o caso do filme, e terminou como o filme terminou e de repente eles deram uma continuidade agora na série. Também não sei. Se você é fã dos filmes, da série, sabe dessas informações, deixa aqui no comentário pra eu saber e pras outras pessoas também. Mas beleza, o que eu achei desse primeiro episódio? Mano, além do terror ali que teve um início, do suspense, da morte, além de tudo isso, eu achei o episódio genial. Genial. Por quê? Eu vou contar o que eu mais gostei nesse episódio primeiro, depois eu faço alguns outros comentários. O que eu mais gostei nesse episódio é que, mano, tem vários personagens, eles contam um pouquinho de cada personagem, só que tem um específico, que eu não vou lembrar o nome dele. Eu acho que é Noah, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas ele é mais nerdzinho, e ele é amigo de uma menina que viralizou um vídeo dela pela escola, que ela tá ficando com outra menina, que ela não era lésbica assumida. Ela fala que não é lésbica, mas ela tá ficando com a menina. Então não tá nada muito claro ainda, mas todo mundo começou a zoar muito essa menina, que já não era muito popular. E ele é amigo dela, aquele amigo nerdzinho que também é meio excluído, mas que é amigo dela e tal, que normalmente são as pessoas menos superficiais da escola. E esse cara, ele é genial porque esse personagem ele foi feito pra nós. Ele é como se fosse um narrador, ele é como se fosse uma pessoa próxima de quem tá assistindo. Porque num determinado momento da sala de aula, o que eu também achei muito louco essa cena, eles começam a fazer várias referências a filmes e séries. Um dos alunos começa a falar, professor, não quero ler esse livro. Ele indicou um livro lá. Eu queria uma aula sobre The Walking Dead, alguma coisa assim. Eles começam a falar de umas séries, de uns filmes e tal. E aí eles citam filmes de terror e falam que não tem série de terror e tal. E aí o cara fala, não dá pra adaptar um filme de terror pra uma série. E ele começa a explicar como é que vai ser essa adaptação dos filmes do Pânico pra série. Do filme Scream pra série Scream. Qual que vai ser a diferença? Ele começa a falar como se fôssemos nós que estivéssemos falando que não dá pra adaptar um filme de terror pra uma série, porque o filme ele é muito intenso. Aparece um assassino, ele... Eita, vai descarregar o celular. Ufa, deu tempo. Então, como eu tava dizendo, ele começa a explicar essa adaptação, como é que vai ser feita. Porque ele fala o quê? Os filmes de terror, ele começa a explicar isso. O filme de terror não pode ser adaptado pra uma série, porque no filme ele é muito intenso, as coisas acontecem muito o tempo todo, assim, muito fortes. O assassino começa a matar uma pessoa e aí desencadeia um monte de mortes. E aí no final o assassino acaba sendo pego e tal, é uma coisa muito intensa, não dá pra colocar isso em uma série, né? Então ele fez uma comparação muito boa, porque eu realmente, juro pra vocês, que 2 minutos antes dessa cena, eu estava me perguntando exatamente isso. Um filme de terror, como é que vai
vai ser? Porque tem várias temporadas, vai morrer um personagem por episódio, né? Qual que vai ser a história? Como é que a história vai se sustentar por tantos episódios assim, sendo que o principal ali é só os assassinatos? E eu fiquei meio assim, é justamente isso que ele questiona. E para por aí. E aí ele meio que explica que não daria pra fazer uma adaptação dessa. Eu achei que seria só uma observação que eles fariam, meio que zoando a própria adaptação da série, né? Pra dar uma quebrada, um alívio cômico ali. E aí depois, num outro dia, já no meio de uma festa, ele começa a falar um pouco mais sobre isso de novo e tal. E ele começa a se envolver um pouco mais com uma menina, que começa a se interessar por essa história. E ela, eu acho que no caso, representa nós. E aí tem um momento que ela chega e pergunta pra ele, né? E aí, você não terminou de contar a história? Como é que essa história termina? Essa história de terror e tal, não sei o que, na série. E aí ele começa a falar as coisas que são o assassinato. Tem outras partes da história que estão correndo por ali. E aí ele dá uma explicação muito foda. A vontade da história é te envolver com os personagens cada vez mais, pra quando eles forem assassinados te pegar de surpresa e fazer você sentir a dor e a perda daquele personagem. Mano, que incrível essa ideia que eles tiveram de fazer isso logo no primeiro episódio, porque eu fiquei com muita vontade de continuar assistindo. Porque, claro, isso que tudo que ele falou é uma coisa óbvia. Tem que ser assim que funciona mesmo. Não dá pra ser só um assassinato, uma história de assassinato, igual foi no filme. Tem que ter muito mais do que isso. E um dos motivos de que eu comecei a assistir mais séries do que filme é exatamente esse. Eu tenho tempo de conhecer os personagens, aos mínimos detalhes, de me apegar a eles. Um filme, você tem 2 horas pra conhecer, se apegar e sentir falta do personagem. Eu acho isso muito pouco. Então na série a gente tem mais tempo pra isso. Eles vão trabalhar isso mais detalhado do que foi no filme. Porque no filme de terror, quando uma pessoa morre, você fala, caramba, não vai daí. Mas você não sente a dor da perda. Você fica assustado com o assassino fazendo essas coisas, mas você não sente a dor da perda. E na série é exatamente o contrário que eles querem fazer. Não quer focar tanto no assassino. Claro que é inevitável você querer saber quem que tá fazendo tudo isso, mas não é o intuito principal da série. Eles querem que você se apegue aos personagens pra você sentir a falta deles. E eu achei isso incrível. Uma jogada de mestre, literalmente. E aí, mais no finalzinho do episódio, ele começa a falar com ela de novo, com essa menina que meio que tá representando a gente que tá assistindo, no telefone. E aí, um pouco depois disso, vai mostrando vários personagens sendo observados. Em determinados momentos, até o assassino aparece, que ele tem uma capa toda preta, assim. E ele mostra ele observando alguns dos personagens. E em outros, mostra aquela câmera em primeira pessoa, que parece que é a visão de alguém. E tá observando outras pessoas também meio escondido e tal. Vários personagens estão sendo observados. E aí, no finalzinho, ele tá falando com essa menina de novo. E ele comenta com ela. Ele explicou de um jeito legal o que vai ser a série, só que não tão claramente. Ele tava explicando pra uma menina uma história hipotética de como seria uma série de terror. Mas, na verdade, ele tá explicando a série de terror que ele tá participando pra nós que estamos assistindo. Mano, muito bom. De verdade, eu gostei muito disso, porque ficou claro sem deixar explícito. Entendeu? Acho que não fez muito sentido isso. Mas enfim, claro que a história por si só também é boa, não foi só por causa disso que eu gostei. Morreu gente, mostrou um pouco do assassino, já mostrou o assassino com a máscara, que me deixou com um pouquinho de medo, já mostrou do que ele é capaz, mostrou que cada um dos personagens tá escondendo alguma coisa, tá escondendo o jogo de alguma forma, que é uma das coisas que ele cita também, que todo mundo tem algum segredo, todo mundo tá mentindo em alguma coisa, e aí você já fica, caramba, será que um deles é o assassino? Será que o assassino ainda não foi apresentado? Será que o assassino é ele? Até porque no finalzinho do episódio, depois que ele desliga o celular, ele passa a mão na testa pra arrumar o cabelo, faz uma marca de sangue assim, o que dá a entender que ele tem sangue na mão. Só que ele tá no carro e não aconteceu nenhuma morte naquele momento. Então aquele sangue é dele, ele percebeu que tem aquele sangue porque, tipo, ele passa a mão assim e vai saindo. Ele tá no carro olhando no retrovisor, ele passa a mão e sai da cena. E aí acaba o episódio. Então não sei de onde que veio aquele sangue, se ele é o assassino, se ele não é, se ele se cortou na hora. Não ficou muito explícito, mas meio que deu a entender que talvez ele seja, assim, o assassino da história. E além de tudo isso, tem a morte da menina, tem o pessoal ficando assustado, tem alguns que sempre tem aqueles jovens que se interessam pela história, que acham engraçado, né, até a hora que trombar com o assassino e ficar cagando nas calças de medo. E por trás de toda essa história, lá naquele assassino que apareceu 20 anos antes, por que ele começou a matar as pessoas? Porque ele nasceu deformado, ele era muito zoado por todo mundo, sofria bullying. Só que teve um momento que ele se apaixonou por uma menina, e aí ele começou a escrever muita carta pra ela, começou a ficar obcecado por ela. Só que pra sair na rua ele usava uma máscara, pra meio que se esconder. E aí ele usando uma máscara, foi entregar um coração de madeira que ele fez pra menina, muito bonito o coração, inclusive. Um coraçãozinho pequenininho, assim, escrito Daisy, que era o apelido dela. E aí ele vai entregar pra ela e, tipo, ela gosta, ela, obrigado e tal, porque ele tá de máscara. Ele decide revelar o verdadeiro rosto dele. Isso no meio da escola. E aí na hora que ele tira a máscara, ele é mó feião e ela começa a meio que se assustar. Por causa do grito dela de susto, vem uns caras e começam a bater nele. Então, muito por causa disso, ele voltou a usar a máscara e começou a se vingar dos estudantes de lá, porque bateram nele e tal, matou vários estudantes. E aí começou a chegar perto dela pra entregar esse coração de novo, que ela chamou ele pra pedir pra ele parar de matar as pessoas e tal. E atiraram nele, tinha um sniper escondido, atiraram nele e tal. Só que não mostrou o corpo dele, mostrou ele caindo na água só, tanto que o lago é conhecido por ter o corpo dele lá e tudo mais, enfim. Então,
sabemos nas séries que quando a pessoa morre, mas não mostra o corpo, não tá morto de verdade, né? Então ficou no ar aí se realmente é ele, ou se é alguém que era igual a ele e tal. E essa Daisy que recebia o coração é mãe de uma das estudantes que tá passando por tudo isso também. Então tá, as histórias estão todas ligadas. No fim das contas, como um terror, não deu tanto medo. O suspense deu um pouquinho mais de medo, porque quando a menina tá sendo morta, logo no começo do episódio, você fica meio assim, porque tem umas cenas ali bem intensas, eles mostram mesmo as coisas. Eu achei isso legal. Mas o terror em si não deu aquele medo, mas também nem acho que é a intenção da série, tanto que é explicado pelo menino lá, que é o nerdzinho, que explica toda a história. Em nenhum momento ele fala que a intenção é assustar as pessoas. A ideia mesmo é ter um assassino rondando, você desconfiar de todo mundo, se apegar nos personagens pra quando eles morrerem você ficar chorando na sua casa igual um otário. E é muito certeza que vai acontecer comigo se eu continuar assistindo a série, que é o que eu pretendo sim continuar assistindo, porque de verdade eu gostei desse episódio. Eu achei genial, incrível, muito boa sacada a ideia deles e quero sim continuar vendo outros episódios dessa série um dia, quem sabe, não muito distante, assim que eu terminar as outras, porque não tá dando pra começar novas. Não dá. Mas eu quero sim, de verdade, e recomendo pra vocês assistirem também. Assistam o primeiro episódio de Scream, porque foi muito legal. Não se preocupa que se você também não gosta de série de terror como eu, você não vai cagar nas calças, pelo menos não nesse primeiro episódio. E eu tenho certeza que você vai gostar, porque a história em si é muito boa e se sustenta sozinha, sem o terror pra cobrir um mau roteiro, que é o que às vezes acontece. Music on. Tyler? You can't do a slasher movie as a TV series. Slasher movies burn bright and fast. Nina, you home? By the time the first body is found, it's only a matter of time before the bloodbath commences. Say get a room, but I don't want the cleanup. You slept with Nina. No, wait. You have a dark mind. You have no idea. Everyone has secrets. Everyone tells lies. And everyone is fair game. E você assiste Scream, ela continua sendo tão boa assim? Deixa aqui nos comentários pra saber o que você acha dessa série. E pra você que não assiste Scream, mas decidir assistir o primeiro episódio por causa do meu vídeo, depois você volta aqui e comenta o que você achou do primeiro episódio. Me fala que você foi assistir a série por causa do meu vídeo pra eu saber, porque eu gosto de saber o que vocês estão achando e se vocês estão vendo as mesmas séries que eu. Então é isso, eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever no canal clicando nessa bolinha aqui embaixo. Vem se tornar um apoiador a partir de R$1 por mês, clicando aqui em cima. E vai lá visitar o blog, eu vou deixar aqui no card, www.minhavidaeumasérie.com. Semanalmente, 2 ou 3 vezes por semana, tem posts lá sobre coisas muito legais envolvendo séries, críticas e tudo mais. E são coisas diferentes do que tem aqui no canal, então não vai ficar muito repetitivo, pode ficar tranquilo. Vai lá que as leituras vão ser muito legais. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, até a próxima e valeu!